Bem-vindos à nossa aula de número 97. 97. 97. É isso aí. Ah, um subitem do item 3, a maximização dos lucros. Vamos ver aqui no PDF o que Mises tem a nos falar sobre isso dentro do capítulo 14, né? Nós estamos discutindo, aprendendo aí as coisas no âmbito, né? E a metodologia da cataláxia, dentro do item 3, né, que é a autêntica economia de mercado, então a maximização dos lucros. Costuma-se dizer que os economistas, quando tratam dos problemas de uma economia de mercado, são bastante irrealistas ao supor que todos os homens estão sempre querendo obter a maior vantagem possível. Assim procedendo, constroem a imagem de um ser totalmente egoísta e racionalista que só se interessa pelo lucro. Tal homo economicus pode servir para retratar um especulador inescrupuloso, mas, na sua grande maioria, as pessoas são bem diferentes. Para a compreensão da realidade, nada contribui o estudo do comportamento desta imagem irreal. Não existe tal ser como o Homo economicus. Não é necessário refutar, uma vez mais, toda a confusão, erro e distorção inerentes a essa alegação. A gente fez isso já em capítulos anteriores. Aliás, as duas primeiras partes deste livro já desmascararam essas falácias. Basta agora tratar do problema da maximização dos lucros. A praxeologia em geral e a economia no seu campo específico, no que concerne para a motivação da ação humana, limitam-se a afirmar que o agente homem pretende diminuir o seu desconforto. No contexto específico do mercado, ação significa comprar e vender. O que a ciência econômica tem a afirmar a respeito da oferta e da procura refere-se a todos os casos de oferta e procura e não apenas à oferta e procura ocasionada por circunstâncias especiais que requeiram uma descrição ou definição especial. Afirmar que um homem, diante da alternativa de obter mais ou menos por uma mercadoria que deseja vender, ceteris paribus, que escolhe o maior preço, não necessita de nenhum esclarecimento suplementar. O preço maior significa para o vendedor uma melhor satisfação dos seus desejos. O mesmo se aplica mutatis mutandis ao comprador. O montante poupado na compra da mercadoria em questão pode ser gasto para a satisfação de outras necessidades. Comprar no mercado mais barato e vender no mercado mais caro, tudo mais sendo igual, é uma conduta que não necessita de explicações especiais acerca da motivação e moralidade do ator. É simplesmente o procedimento normal de qualquer transação efetuada no mercado. Um homem na qualidade de comerciante está a serviço dos consumidores, está fadado a atender aos seus desejos. Não se pode deixar levar por seus caprichos e fantasias. No entanto, os caprichos e fantasias de seus clientes é a lei suprema, sempre que esses clientes estejam dispostos a pagar o preço. O comerciante tem necessidade de ajustar sua conduta para a demanda dos consumidores. Se os consumidores, sem gosto pelo belo, preferem coisas feias e vulgares, ele terá de fornecer esses produtos, mesmo contrariando o seu próprio gosto. Um pintor, se pretende pintar quadros que possam ser vendidos pelo mais alto preço possível, é um comerciante. Um pintor que não se compromete com o gosto do público comprador, desdenhando todas as consequências desagradáveis, guiam-se exclusivamente pelos seus próprios ideais. É um artista, um gênio criador. Se os consumidores, voltando para o texto, não querem pagar pelos produtos nacionais um preço superior ao dos produtos produzidos no exterior, ele deverá comprar produtos estrangeiros, desde que sejam mais baratos. O empregador não pode conceder fatores para a custa de seus clientes. Não pode pagar salários mais altos do que os determinados pelo mercado, se os compradores não estão dispostos a pagar mais caros pelos produtos produzidos em fábricas onde os salários sejam mais elevados do que em outras.
Um ponto importantíssimo, que explica as questões de mercado. E por que, se alguém estiver pagando um salário mais alto para toda a turma, se as pessoas que compram dessa pessoa não veem nisso um valor e, portanto, compram dele mesmo o seu produto saindo mais caro, isso não faz sentido algum. As coisas se passam de maneira completamente diferente quando se trata de gastar a sua própria renda. Qualquer pessoa pode fazer o que bem quiser, pode dar esmolas, pode deixar-se levar por doutrinas e preconceitos, discriminar mercadorias de certa origem ou proveniência e preferir o produto pior e mais caro ao melhor, tecnologicamente mais barato. Em regra geral, as pessoas, ao comprarem, não estão presenteando o vendedor. Não obstante, isso pode acontecer. A fronteira entre comprar bens e serviços necessários e fazer caridade é, às vezes, difícil de ser percebida. Quem compra numa feira de caridade geralmente combina uma compra com um donativo. Quem dá uma esmola a um músico cego na calçada certamente não está pagando pela questionável performance musical, está simplesmente dando esmolas. O homem, ao agir, é uma unidade. O comerciante, proprietário único de sua firma, pode às vezes abstrair-se das fronteiras entre negócio e caridade. Se quiser ajudar um amigo necessitado, sua delicadeza de sentimentos pode levá-lo a tomar uma atitude que permita a esse amigo evitar o constrangimento de viver de esmolas. Dá um emprego ao amigo, mesmo não precisando de sua ajuda ou podendo contratar um ajudante equivalente por um salário menor. O salário assim pago aparece formalmente como uma despesa da firma. Na realidade, o comerciante está gastando uma parte de sua renda. Trata-se, estritamente falando, de consumo e não de despesa destinada a aumentar os lucros da firma. Qual é o consumo? Consumo é aquilo que te faz ficar mais tranquilo, é seu hobby. Então, você está pagando um salário mais alto para o seu amigo na firma do que um reles funcionário. Uma parte é para o trabalho, a outra parte é o quê? Consumo, você fazer o bem, porque aquilo estava te trazendo desconforto. Esta superposição das fronteiras entre despesas da empresa e gastos de consumo frequentemente é encorajada por condições institucionais. Um gasto debitado na conta de despesas comerciais reduz o lucro líquido e, portanto, o imposto devido. Se o imposto absorve 50% do lucro, o comerciante caridoso gasta 50% do seu próprio bolso. O resto fica por conta do fisco. A tendência de considerar apenas o que é tangível, visível e mensurável pode conduzir a erros grosseiros. O que o consumidor compra não é simplesmente alimento ou calorias. Ele não deseja se alimentar como se fosse um lobo, quer fazê-lo na sua condição de homem. A comida satisfaz o apetite de muitas pessoas na medida em que seja mais bem preparada e mais saborosa, em que a mesa esteja bem posta, em que o ambiente onde se faz a refeição seja agradável. Estes detalhes são tidos como sem importância à luz de considerações preocupadas exclusivamente com os aspectos químicos da digestão. Nota de rodapé 8. Com certeza, a fisiologia da nutrição não negligencia esses detalhes. Mas o fato de terem um papel importante na determinação dos preços de alimentos é perfeitamente compatível com a afirmativa de que as pessoas preferem, ceteris paribus, comprar pelo menor preço. Quando um comprador, ao escolher entre dois produtos que os químicos e os técnicos consideram perfeitamente iguais, prefere o mais caro, ele tem uma razão. Se não estiver incidindo em erro, ao pagar mais caro, está pagando por serviços que não podem ser percebidos pelos métodos de investigação específicos da química e da tecnologia. Quando alguém vai num restaurante e paga R$ 500 num prato, ao invés de pagar R$ 50 no mesmo prato em algum outro lugar, em que poderia se dizer que é a mesma coisa, existe uma razão. Se o homem prefere ir a um restaurante mais caro só porque quer tomar seus coquetéis perto de um duque, podemos tecer comentários quanto à sua ridícula vaidade, mas não podemos deixar de reconhecer que o comportamento deste homem visa aumentar o seu estado de satisfação. O homem, ao agir, está sempre procurando aumentar o seu próprio estado de satisfação. Nesse sentido, e em nenhum outro, podemos empregar o termo egoísmo e dizer que a ação é necessariamente egoísta. Mesmo uma ação que visa diretamente a melhorar as condições de outra pessoa é egoísta. O ator tem mais satisfação em fazer outras pessoas comer. O ator tem mais satisfação em fazer outras pessoas comerem do que em comer. A causa do seu desconforto é a consciência do fato de que outras pessoas estão passando necessidade. Muitas pessoas, é fato,
se comportam de outra maneira e preferem encher o próprio estômago, e não o dos seus concidadãos. Mas isso não tem nada a ver com economia, é um dado da experiência histórica. Toda e qualquer ação diz respeito à economia, seja ela motivada pela fome do agente, do ator, né, de quem age, seja pelo seu desejo de aplacar a fome de outras pessoas. Dizer que a maximização de lucros é definida pelo comportamento do homem, que visa em qualquer transação de mercado a aumentar o mais possível suas vantagens, são nada mais do que estabelecer um circunlóquio pleonástico e perifrástico, pois simplesmente repete o que já está implícito na própria categoria ação. Atribuir-lhe qualquer outro significado seria expressão de uma ideia errada. Alguns economistas pensam que a tarefa da ciência econômica é determinar a forma de obter a maior satisfação possível para todos, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas. Não se dão conta de que não há como medir satisfação alcançada pelos vários indivíduos. Interpretam de forma equivocada a característica específica de julgamentos que são feitos com base na comparação da felicidade de diversas pessoas. Ao formular julgamentos de valor arbitrários, acreditam estar estabelecendo fatos. Algumas pessoas podem qualificar de justo o ato de roubar o rico para dar presentes ao pobre. Entretanto, qualificar algo de justo ou injusto é sempre um julgamento de valor subjetivo e, portanto, um julgamento puramente pessoal que não é passível de ser verificado ou refutado. A economia não pretende emitir juízos de valor, aspira tão somente a conhecer as consequências de certos modos de agir. Tem sido afirmado que as necessidades fisiológicas de todos os homens são idênticas e que essa igualdade pode servir de base para medir o grau de satisfação objetiva. Quem expressa tais opiniões e recomenda o uso desse critério na formulação de políticas governamentais, na realidade, está propondo que se tratem os homens da mesma maneira que um criador lida com seu gado. Tais reformadores não percebem que não há um princípio universal válido para todos os homens. O princípio que vier a ser escolhido dependerá dos objetivos que se quer atingir. O criador de gado não alimenta suas vacas com a intenção de fazê-las felizes, mas visando objetivos específicos que ele mesmo estabelece. Pode preferir mais leite ou mais carne ou qualquer outra coisa. Que tipo de pessoas os criadores de homens querem formar? Atletas ou matemáticos? Soldados ou operários? Quem pretende fazer do homem a matéria-prima de um sistema pré-estabelecido de criação e alimentação, na verdade, está arrogando-se poderes despóticos e usando seus concidadãos como meio para atingir seus próprios fins, que são indubitavelmente diferentes dos que eles mesmos pretenderiam atingir. Mediante seus próprios julgamentos de valor, um indivíduo distingue entre o que lhe causa mais ou menos satisfação. Os julgamentos de valor de um homem que um homem emite sobre a satisfação de outro homem não asseveram nada quanto à satisfação desse outro. Asseguram apenas que a situação deste outro homem melhor satisfaz a quem formula o julgamento. Os reformadores que buscam o máximo de satisfação geral nos dizem apenas qual o estado de coisas que melhor lhes convém. Ou seja, aqui Mises, ao discutir a maximização dos lucros, que é aquela coisa egoísta que nós temos de fazer, de ter o máximo daquilo que nós produzimos, e isso é natural, e isso não tem nada a ver com benemerência, com caridade, com nada disso. E ele explica ainda como se algumas ações ainda podem misturar caridades com as ações de troca, mas acima de tudo, ele coloca principalmente quem se arvora da capacidade de escolher aquilo que é melhor para os seus concidadãos é um déspota, pura e simplesmente. Tá certo, pessoal? Até a nossa próxima aula. Será 98, não é?